Boa tarde, pessoal. Meu nome é Vitor Hugo e neste vídeo de hoje nós vamos falar sobre os princípios expressos no direito administrativo. Vamos trabalhar agora os 5 princípios expressamente previstos no artigo 37, caput da Constituição Federal de 1988, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Primeiro deles, princípio da legalidade. O princípio da legalidade está previsto expressamente no artigo 37 da Constituição Federal, sendo aplicável às administrações públicas direta e indireta de todos os poderes de todas as esferas de governo. Este princípio nasceu com o Estado de Direito que impõe a atuação administrativa nos termos da lei. É o Estado que cria as leis, mas ao mesmo tempo deve submeter-se a elas. Não se quer, pois, um governo de homens, mas um governo de leis. Não se quer um governo de homens, mas um governo de leis. Segundo Maria Silva Zanella de Pietro, o princípio da legalidade constitui uma das garantias principais de respeito aos direitos individuais. Isso ocorre porque a lei, ao mesmo tempo em que os define, estabelece também os limites de atuação administrativa que tenha por objeto a restrição ao exercício de tais direitos e benefícios da coletividade. A legalidade apresenta 2 significados distintos. O primeiro aplica-se aos administrados, isto é, às pessoas e às organizações em geral. Conforme dispõe o inciso 2 do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Dessa forma, para os administrados, tudo o que não for proibido será permitido. O segundo sentido do princípio da legalidade é aplicável à administração e decorre diretamente do artigo 37 caput da Constituição Federal de 1988. Impondo a atuação administrativa somente quando houver previsão legal. Portanto, a administração só poderá agir quando houver previsão legal. Por esse motivo, ele costuma ser chamado de princípio da estrita legalidade. O inciso 2º do artigo 5º da Constituição também serve de proteção aos direitos individuais, pois, ao mesmo tempo em que a permite que o administrado faça tudo o que não estiver proibido em lei, ele impede que a administração tente impor as restrições, ou seja, o conteúdo da norma permite que o administrado atue sobre a sua vontade autônoma e impede que a administração imponha limites não previstos em lei. Nesse contexto, a administração deve se limitar aos ditames da lei, não podendo, por simples ato administrativo, conceder direitos de qualquer espécie, criar obrigações ou impor vedações. Para tanto, depende de prévia edição legal. Em síntese, a função administrativa se subordina a previsões legais e, portanto, o agente público só poderá atuar quando a lei determinar vinculação ou autorizar discricionariedade, ou seja, a atuação administrativa obedece à vontade legal. Por outro lado, os administrados podem fazer tudo o que não estiver proibido em lei, vivendo assim sob a autonomia da vontade. Diz-se, portanto, que a administração não pode atuar contra a lei, contra a legem, nem além da lei, praeter legem, podendo atuar somente segundo a lei, segundo legem. Por outro lado, os administrados podem atuar segundo a lei, segundo leges, e além da lei, praeter legem, só não podem atuar contra a lei, contra a legem. A administração não pode atuar contra a lei, contra a legem, nem além da lei, praeter legem, podendo atuar somente segundo a lei, segundo legem. Por outro lado, os administrados podem atuar segundo a lei, segundo legem, e além da lei, praeter legem, só não podem atuar contra a lei, contra a legem. Por exemplo, se 2 particulares resolverem firmar um contrato que um vende uma televisão sob a condição de outro cortar a sua grama, teremos a situação não prevista no Código Civil, que é o normativo responsável por regulamentar esse tipo de relação jurídica. Todavia, a lei não proíbe esse tipo de relação, sendo possível, por consequente, realizá-la. Nesse caso, os particulares atuarão além da lei, praeter legem, mas não cometerão nenhuma ilegalidade. Por sua vez, a administração deve atuar somente segundo a lei. Assim, não é possível, por exemplo, que um órgão público conceda um direito a um servidor não previsto em lei. Diga-se, a lei não proibiu a concessão do direito, mas também não permitiu, logo não pode a administração concedê-lo. A necessidade de lei para reconhecer direitos e obrigações já foi confirmada pelo STJ, conforme bem denotam os precedentes abaixo.
Processo civil e administrativo, prescrição no fundo de direito, ausência de pré-questionamento, súmulas 282 e 356 do STF. Servidores da Fundação Nacional de Saúde, indenização instituída pelo artigo 16 da Lei nº 8.216 de 1991, reajuste na Lei 8.270 de 1991, princípio da legalidade e interpretação dissociada do conteúdo da lei, impossibilidade de inovação normativa, recurso parcialmente conhecido e nessa extensão provido. Inciso 2, segundo o princípio da legalidade, artigo 37, caput da Constituição Federal. A administração está em toda a sua atividade adstrita aos ditames da lei, não podendo dar interpretação extensiva ou restritiva. Se a norma assim não dispuser, desta forma a lei funciona como um balizamento mínimo e máximo na atuação estatal. STJ, RESP 603010/PB, quinta turma, relator ministro Gilson DIP, DJ 8 de 11 de 2004. Administrativo, processo civil. Administrativo, processual civil, agravo regimental, no recurso especial, ex-combatente, pensão, ação ajuizada após 5 anos do indeferimento do pedido administrativo, prescrição do próprio fundo de direito, ocorrência precedentes do STJ, serviço militar prestado em zona de guerra, não preenchido os requisitos legais, precedente do STJ, princípio da legalidade, agravo não provido. É irrelevante se perquirir se a União impugnou ou não todas as afirmações de fato deduzidas pelo autor, na medida em que não está a administração, por força do princípio da legalidade, autorizada a reconhecer direitos contra si demandados quanto ausentes seus pressupostos legais. STJ, agravo regimental, no RESP 12.31.752/PR, primeira turma, relator ministro Arnaldo Esteves Lima, DJE 11/4/2011. Outro aspecto importante do princípio da legalidade é que a administração não deve seguir somente os atos normativos primários ou os diplomas normativos com força de lei. A atuação administrativa também deve estar de acordo com os decretos regulamentares e outros atos normativos secundários, como as portarias e instruções normativas. É claro que esses últimos atos normativos não podem instituir direito novo, ou seja, eles não podem inovar na ordem jurídica, criando direitos e obrigações. No entanto, esses diplomas detalham as determinações gerais e abstratas da lei, permitindo a sua aplicação no dia a dia da administração. Assim, os agentes públicos se vinculam também aos atos normativos secundários. Nesse sentido, se um agente público descumprir somente um decreto ou uma portaria, o ato, ainda assim, poderá ser considerado ilegal. Por exemplo, suponha-se que uma lei estabeleceu que a remessa de determinado produto por meio postal deverá obedecer a padrões de segurança estabelecidos em decreto regulamentar. Em seguida, o decreto disciplinou os padrões de segurança e disciplinou as regras para a sua fiscalização. Agora, se um agente público realizar a apreensão do produto sem observar as normas do decreto e as formas de sua fiscalização, eventualmente muito aplicada, poderá ser considerado ilegal. No caso, apenas o decreto foi infringido pelo agente público, mas o ato foi dado como ilegal. Contudo, não devemos confundir o princípio da legalidade com o da reserva legal. O primeiro determina que a atuação administrativa deve pautar-se na lei, em sentido amplo, abrangendo qualquer tipo de norma, desde a Constituição Federal até os atos administrativos normativos, regulamentos, regimentos, portas e etc. Por outro lado, a reserva legal significa que determinadas matérias devem ser regulamentadas necessariamente por lei formal, lei em sentido estrito. Veja que são sentidos bem distintos, um envolvendo a atuação administrativa, o outro a regulamentação de determinadas matérias. Para finalizar o assunto e mencionar que a doutrina apresenta como exceção ao princípio da legalidade a edição de medidas provisórias, CF artigo 62, decretação do estado de defesa, CF artigo 36, e decretação do estado de sítio, CF artigo 37 a 139.
As medidas provisórias são atos normativos com força de lei editados pelo Presidente da República em situações de relevância e urgência. Apesar de as medidas provisórias possuírem força de lei, Celso Antônio Bandeira de Mello as considera exceção ao princípio da legalidade, decorrência de uma série de limitações, como as características de excepcionalidade e precariedade. O estado de defesa poderá ser decretado pelo Presidente da República, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social, ameaças por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. CF, artigo 137. O estado de defesa implicará na restrição de alguns direitos, conforme constará no decreto que o instituirá, e por isso representa exceção ao princípio da legalidade. Por outro lado, o estado de sítio poderá ser decretado pelo Presidente da República após autorização do Congresso Nacional, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, em caso de comoção grave de repercussão nacional, ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa, ou de declaração de estado de guerra, ou resposta à agressão armada estrangeira. CF, artigo 137, caput, inciso 1 e 2. O estado de sítio é uma medida mais gravosa que o estado de defesa, representando uma série de medidas restritivas previstas na Constituição. Princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade, também apresentado expressamente na CF 88, apresenta 4 sentidos. Princípio da finalidade, sentido amplo. O princípio da finalidade é sinônimo de interesse público, uma vez que todo e qualquer ato da administração deve ser praticado visando a satisfação do interesse público. Por outro lado, em sentido estrito, o ato administrativo deve satisfazer a finalidade específica prevista em lei. Assim, do primeiro significado do princípio da impessoalidade decorre o princípio implícito, o princípio da finalidade. Dessa forma, todo ato da administração deve ser praticado visando a satisfação do interesse público, sentido amplo, e da finalidade para ele especificamente previstas em lei, sentido estrito. Se não for assim, o ato será inválido. Exemplificando, podemos analisar o caso da remoção de servidor público, que tem como finalidade específica adequar o número de servidores nas diversas unidades administrativas de um órgão. Caso seja aplicada com o intuito de punir um servidor que desempenha mal suas funções, o ato atendeu apenas ao sentido amplo, pois punir um servidor que trabalhe mal tem interesse público. Contudo, o ato é nulo por desvio de finalidade, uma vez que a lei não estabelece essa finalidade para a transferência. B. Princípio da igualdade e isonomia. O princípio da impessoalidade se traduz na ideia de isonomia, pois a administração deve atender a todos os administrados sem discriminações. Não se pode favorecer pessoas ou se utilizar de perseguições indevidas, consagrando assim o princípio da igualdade ou isonomia. Nesse ponto, devemos lembrar que a Constituição Federal estabelece que todos são iguais perante a lei, artigo 5º caput, sendo que eventuais tratamentos diferenciados só podem ocorrer quando houver previsão legal. Exemplo apresentado na obra de Alexandrino e Paulo, 2011. A Constituição Federal apresenta diversas referências a esta aplicação do princípio da impessoalidade, como o artigo 37, inciso 2, que exige a aprovação prévia em concurso público a investidura em cargo ou emprego público, permitindo que todos possam disputar-lhe com igualdade. O artigo 37, inciso 21, que exige processo de licitação pública para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, assegurando igualdade de condições a todos os concorrentes. O artigo 175, que também exige licitação pública para as permissões e concessões de serviço público. E o artigo 100, que trata do regime de precatórios judiciais para o pagamento dos débitos da Fazenda Pública. Analisando esses dois primeiros aspectos, podemos perceber que o princípio da impessoalidade decorre do princípio da supremacia do interesse público, em virtude da busca pela finalidade ou pelo interesse público, e da isonomia ou igualdade, em decorrência do tratamento igualitário nos termos da lei. Vedação de promoção pessoal. Os agentes públicos atuam em nome do Estado. Dessa forma, não poderá ocorrer a pessoalização ou promoção pessoal do agente público pelos atos realizados. Esse significado decorre diretamente da disposição do parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal. Parágrafo 1º.
A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Isso significa que as atividades da administração não podem ser imputadas aos funcionários que as realizaram, mas aos órgãos e entidades que representam. Dessa forma, um governador não pode se promover à custa da administração por obras realizadas em seu governo. Não poderá constar, por exemplo, que fulano de tal fez isso, mas apenas que o governo estadual ou a administração municipal realizou determinadas obras. Se um agente se aproveitar das realizações da administração para se promover individualmente, estará realizando publicidade indevida. Isso impede que nas placas ou propagandas de publicidade pública constem nomes pessoais ou de partidos políticos, impede também a utilização de slogans que possam caracterizar a promoção pessoal. É misto informar que a promoção pessoal, conforme estamos vendo, fere o princípio da impessoalidade. No entanto, é claro que esse tipo de conduta também infringe outros princípios, como a legalidade e a moralidade. De impedimento e suspeição, esses institutos possuem o objetivo de afastar de processos administrativos judiciais as pessoas que não possuem condições de aplicar a lei de forma imparcial, em função de parentesco, amizade ou inimizade com pessoas que participam do processo. Por exemplo, se um juiz possuir inimizade reconhecida com uma pessoa que seja parte de um processo, ele não poderá julgar de forma imparcial. Dessa forma, buscando evitar possíveis favorecimentos, preservando a isonomia do julgamento. Recomenda-se o afastamento da autoridade. Na verdade, os dois últimos aspectos nada mais são do que consequência lógica das duas primeiras aplicações, o princípio da finalidade e da isonomia. Em síntese, o princípio da impessoalidade representa a busca pela finalidade pública, o tratamento isonômico aos administrados, a vedação de promoção pessoal e a necessidade de declaração, impedimento ou suspeição de autoridade que não possua condições de julgar de forma igualitária. Princípio da moralidade. O princípio da moralidade, que também está previsto de forma expressa no caput do artigo 37 da Constituição Federal, impõe que os administradores públicos não dispensem os preceitos éticos que devem estar presentes em sua conduta. Dessa forma, além da legalidade dos atos administrativos, deve subordinar-se à moralidade administrativa. Muito se discutiu sobre a existência da moralidade como princípio autônomo, uma vez que o conceito era considerado vago e impreciso. Dessa forma, a doutrina entendia que, na verdade, o princípio estava absorvido pelo princípio da legalidade. No entanto, tal compreensão encontra-se prejudicada, uma vez que a própria Constituição Federal incluiu os princípios da legalidade e moralidade como princípios autônomos, ou seja, tratou cada um de forma individual. Ademais, são diversas as previsões de conduta contra a moralidade administrativa apresentadas na Carta de 1988, como, por exemplo, o artigo 37, parágrafo 4º, que dispõe que os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário. O artigo 14, parágrafo 9, com a redação de emenda constitucional da revisão número 4 de 1994, que dispõe que os casos de inelegibilidade devem proteger, entre outras coisas, a probidade administrativa e a moralidade para o exercício de mandato, e o artigo 55, inciso 5º, que considera crime de responsabilidade dos atos do Presidente da República contra a probidade administrativa. Com efeito ao artigo 5º, inciso 73, dispõe que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo à moralidade administrativa. A Lei 9.784 de 1999 também prevê o princípio da moralidade em seu artigo 2 caput, obrigando assim a Administração Pública Federal, o parágrafo único, inciso 4 do mesmo artigo, exige atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. Dessa forma, podemos perceber a autonomia do princípio da moralidade. Nessa linha, Maria Silva Zanella de Pietro dispõe que sempre que em matéria administrativa se verificar que o comportamento da administração ou do administrado que com ela se relaciona juridicamente, embora em consonância com a lei, ofende a moral, os bons costumes, a regra de boa administração, os princípios de justiça e de equidade, a ideia de honestidade, estará havendo ofensa ao princípio da moralidade administrativa. Assim, podemos observar uma atuação administrativa legal, porém imoral. Por exemplo, pode não existir nenhuma lei proibindo um agente público de nomear o seu cônjuge
para exercer um cargo em comissão no órgão em que trabalha, ou seja, o ato foi legal, contudo, tal ato mostra-se imoral, pois a conduta ofende os bons princípios e a honestidade. Com base nos princípios previstos no caput do artigo 37, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento sobre a vedação do nepotismo na administração pública, sendo que o fundamento decorre diretamente da Constituição, não havendo necessidade de lei específica para disciplinar a vedação. Vejamos, de Pietro 2014. Súmula vinculante número 13. A nomeação de cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública, direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido a ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Entretanto, há uma pequena restrição em relação aos cargos de natureza política. Inicialmente, o STF possuía o entendimento de que a súmula vinculante 13 não será aplicada aos cargos de natureza política, como ministros e secretários de Estado. Recurso extraordinário 579.951, julgado em 20 de 8 de 2008. Atualmente, todavia, o entendimento é de que a vedação deve se analisar o caso a caso, de tal forma que a nomeação para o cargo de natureza política não afasta a aplicação da súmula vinculante 13 automaticamente. Assim, somente estará caracterizado nepotismo nos cargos de natureza política se o nomeado não possuir capacidade técnica para o cargo ou ficar demonstrada troca de favores ou outra forma de fraudar a legislação. RCL 7.590 PR, RCL 17.102 SP. Em resumo, podemos dizer que a nomeação de um irmão para ocupar um cargo de natureza administrativa ofende os princípios da moralidade, pessoalidade, igualdade e eficiência. Porém, a nomeação do irmão do prefeito para exercer o cargo de secretário municipal na natureza política ofenderá a Constituição se ficar demonstrada a falta de capacidade técnica do nomeado ou ainda a troca de favores ou outro meio de fraudar a lei. Devemos considerar, portanto, que um ato até pode ser legal, mas se for imoral, é possível a sua anulação? Com isso, a moralidade administrativa ganha o sentido jurídico, permitindo até mesmo o controle judicial do ato. Com isso, caso a autoridade administrativa atue de forma imoral, o ato poderá ser anulado pelo Poder Judiciário. Não significa, pois, que os princípios da legalidade e da moralidade são indissociáveis. Na verdade, eles estão muito relacionados, sendo que, na maior parte das vezes, as pessoas acabam infringindo os dois simultaneamente. Diga-se, muitos atos imorais são também legais e muitos atos ilegais também são imorais. Cumpre observar que o princípio da moralidade se aplica às relações entre a administração e os administrados e também nas atividades internas da administração. A extensão aos particulares é muito importante, uma vez que não são raros os casos de formação de conluio, buscando fraudar a realização de licitações públicas. Nesses casos, um pequeno grupo de empresas se reúne para obter vantagem em seus relacionamentos com a administração. Tais condutas mostram-se, além de legais, imorais e desonestas. De acordo com as lições de Gustavo Bachet, o princípio da moralidade divide-se em três sentidos. A. Dever de atuação ética, princípio da probidade. O agente público deve ter um comportamento ético, transparente e honesto perante o administrado. Assim, o agente público não pode sonegar, violar nem prestar informações incompletas com o objetivo de enganar os administrados. Não pode um agente se utilizar do conhecimento limitado que as pessoas têm sobre a administração para obter benefícios pessoais ou prejudicar indevidamente o administrado. B. Concretização dos valores consagrados na lei. O agente público não deve limitar-se à aplicação da lei, mas buscar alcançar os valores por ela consagrados. Assim, quando a Constituição instituiu o concurso público para possibilitar a isonomia na busca por um cargo público, o agente público que prepara um concurso dentro desses ditames proporcionar a isonomia estará também cumprindo o princípio da moralidade.
C. Observância dos costumes administrativos. A validade da conduta administrativa se vincula à observância dos costumes administrativos, ou seja, as regras que surgem informalmente no cotidiano administrativo a partir de determinadas condutas da administração. Assim, desde que não infrinja alguma lei, as práticas administrativas realizadas reiteradamente devem vincular a administração, uma vez que causam no administrado um aspecto de legalidade. Por fim, vale anotar que a doutrina considera que a imoralidade surge do conteúdo do ato. Por consequente, não é preciso a intenção do agente público, mas sim o objeto do ato pratica. Logo, um ato pode ser imoral ainda que o agente não tivesse a intenção de cometer uma imoralidade. Por exemplo, o ato de nomeação de um parente para um cargo em comissão é imoral, ainda que a autoridade não saiba que o nomeado é seu parente, ou mesmo que a intenção fosse efetivamente melhorar a qualidade dos serviços públicos e não favorecer o familiar. Bachete, 2008. Princípio da publicidade. O princípio da publicidade, previsto taxativamente no artigo 37 da Constituição Federal, apresenta duplo sentido. A. Exigência de publicação em órgãos oficiais como requisito de eficácia. Os atos administrativos gerais que produzirão efeitos externos ou os atos que impliquem ônus para o patrimônio público devem ser publicados em órgão oficial, a exemplo do Diário Oficial da União ou dos Estados, para terem eficácia na produção de efeitos jurídicos. Não se trata, portanto, de requisito de validade do ato, mas tão somente da produção de seus efeitos. Assim, um ato administrativo pode ser válido, competência, finalidade, forma, motivo e objeto, mas não eficaz, pois se encontra pendente de publicação oficial. Nem todo ato administrativo precisa ser publicado para fins de eficácia, mas tão somente os que tenham efeitos gerais, têm destinatários indeterminados, e de efeitos externos alcançam os administrados. A exemplo dos editais de licitação ou de concurso público, esses atos irão se aplicar ao número indeterminado de administrados, não se sabe quantos. Outra situação decorre dos atos que impliquem ou tenham o potencial de implicar em ônus ao patrimônio público, como assinatura de contratos ou a homologação de um concurso público. B. Exigência de transparência da atuação administrativa. O princípio da transparência deriva do princípio da disponibilidade de interesse público, constituindo um requisito indispensável para o efetivo controle da administração pública por parte dos administrados. Segundo a CF 88, artigo 5º, inciso 33, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo geral, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Outro dispositivo constitucional que merece destaque são os seguintes. Artigo 37, parágrafo 3º. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente, inciso 2, o acesso dos usuários a registros administrativos e a informação sobre atos de governo, observado o disposto no artigo 5º, inciso 10 e inciso 33. Artigo 216, parágrafo 2º, cabe à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos delas necessitem. Esses dispositivos foram regulamentados pela recente Lei 12.527 de 2011, Lei de Acesso à Informação, que dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, com o fim de garantir o acesso às informações. Dessa forma, esse segundo sentido é muito mais amplo que o anterior, uma vez que a publicidade torna-se um preceito geral e o sigilo a exceção. Assim, com exceção dos dados pessoais, dizem respeito à intimidade, honra e imagem das pessoas e das informações classificadas por autoridades como sigilosas, informações imprescindíveis para a segurança da sociedade e do Estado. Todas as demais informações devem ser disponibilizadas aos interessados, algumas de ofício, pela internet ou por publicações, outras mediante requerimento. Princípio de eficiência. Este é o mais jovem princípio constitucional. Foi incluído no artigo 37 pela Emenda Constitucional 19 de 1998, como decorrência da reforma gerencial iniciada em 1995 com o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, APDRAE. Assim, a eficiência diz respeito a uma atuação da administração pública com excelência
fornecendo serviços públicos de qualidade à população, com o menor custo possível, desde que mantidos os padrões de qualidade, e no menor tempo. Segundo Maria Silvia de Pietro, o princípio da eficiência apresenta dois aspectos. A. Em relação ao modo de atuação do agente público, espera-se a melhor atuação possível a fim de obter os melhores resultados. Como consequência desse primeiro sentido, foram introduzidas pela Emenda Constitucional 19 de 1998 a exigência de avaliação especial de desempenho para aquisição de estabilidade e a possibilidade de perda de cargo público, flexibilização da estabilidade em decorrência da avaliação periódica de desempenho de Pietro 2014. B. Quanto ao modo de organizar, estruturar e disciplinar a administração pública, exige-se que seja a mais racional possível, permitindo que se alcance os melhores resultados na prestação de serviços públicos. Nesse segundo contexto, existe um novo modelo de gestão, a administração gerencial. Assim, os controles administrativos deixam de ser predominantemente por processos para serem realizados por resultados. O momento do controle prévio passa a ser realizado prioritariamente a posterior, após o ato, aumentando a autonomia do gestor e melhorando a eficiência do controle, a transparência administrativa, o foco no cidadão, a descentralização e desconcentração, os contratos de gestão, as agências autônomas, as organizações sociais, a ampla participação da sociedade no controle e fornecimento de serviços são todos conceitos relacionados com este segundo aspecto da eficiência. O princípio da eficiência surge do descontentamento da sociedade com a qualidade dos serviços e os inúmeros prejuízos causados em decorrência da morosidade administrativa. Assim, a atuação da administração não deverá ser apenas legal, mas também eficiente. Finalizando, é importante destacar que a busca da eficiência deve ocorrer em harmonia com os demais princípios da administração pública. Assim, não se pode deixar de obedecer os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, somente para alcançar melhores resultados. Por exemplo, se um agente público deixar de realizar a licitação em determinada situação, contratando a empresa de um amigo seu, sob o pretexto de que a contratação foi mais célere, barata e com mais qualidade, o ato será mais eficiente, porém será ilegal, imoral e contra a impessoalidade. Dessa forma, deverá ser considerado nulo. Vamos resolver aqui algumas questões para consolidar este conhecimento. Questão 10, CESP. Em razão do princípio da legalidade, a administração pública está impedida de tomar decisões fundamentadas nos costumes. Comentário. Os costumes são fontes do direito administrativo e, portanto, podem se utilizar para pautar a atuação administrativa. Devemos saber, todavia, que o uso dos costumes encontra-se bastante esvaziado em decorrência do princípio da legalidade. Ainda assim, a doutrina assevera que os costumes podem ser utilizados quando houver deficiência legislativa, suprindo assim o texto legal. Apesar de apresentar uma situação um tanto estranha, uma vez que a atuação da administração só deve ocorrer quando existe lei, a doutrina entende que a adoção reiterada de determinadas condutas administrativas passa a constituir a moral administrativa. Com isso, os administrados passam a considerar a atuação da administração como legal, sentimento de obrigatoriedade, e assim não podem se prejudicar por eventual mudança de conduta. Por isso mesmo que os costumes preservam-se como fonte de direito administrativo e podem servir de base para a tomada de decisão, desde que não ocorra contra a lei. Gabarito errado. Questão 11, CESP. Suponha que o governador de determinado estado tenha atribuído o nome de Nelson Mandela, ex-presidente da África do Sul, à escola pública estadual construída com recursos financeiros repassados mediante convênio com a União. Nesse caso, há violação do princípio da impessoalidade, dada a existência de proibição constitucional à publicidade de obras com nomes de autoridades públicas. Comentário. Artigo 37, parágrafo 1º da CF 88, estabelece que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Dessa forma, não se pode utilizar da publicidade pública para se promover individualmente. Atribuir a obras e ruas o nome de autoridades públicas é vedado quando elas estiverem vivas, conforme consta na Lei 6.454 de 1977. Artigo 1. É proibido em todo o território nacional atribuir nome de pessoa viva ou que tenha se notabilizado pela defesa ou exploração de mão de obra escrava, em qualquer modalidade, o bem público de qualquer natureza, pertencente à União ou às
pessoas jurídicas da administração pública. Redação dada pela Lei nº 12.781 de 2013. Artigo 2. É igualmente vedada a inscrição dos nomes de autoridades ou administradores em placas indicadores de obras ou em veículo de propriedade ou a serviço da administração pública, direta ou indireta. Artigo 3º. As proibições constantes desta lei são aplicáveis às entidades que, a qualquer título, recebam subvenção ou auxílio dos cofres públicos federais. O STF também já analisou o caso da ADI 307, Ceará, considerando constitucional norma da Constituição do Ceará que veda ao Estado e aos municípios atribuir nome de pessoa viva à avenida, praça, rua, logradouro, ponte, reservatório de água, viaduto, praça de esporte, biblioteca, hospital, maternidade, edifício público, auditórios, cidades e salas de aulas. No caso, o STF declarou constitucional a norma da Constituição cearense, considerando que a atribuição de nome de pessoa pública viva a bens públicos é inconstitucional por ofensa ao princípio da impessoalidade. Assim, a questão está errada, pois a vedação existe, mas somente para pessoas vivas. Questão 12, CESP. O atendimento ao princípio da eficiência administrativa autoriza a atuação do serviço público em desconformidade com a regra legal, desde que haja a comprovação do atingimento da eficácia na prestação do serviço público correspondente. Comentário. Os princípios da administração pública devem ser aplicados com harmonia, não podendo se aplicar um princípio em detrimento do outro. Assim, o simples pretexto de busca pela eficiência não pode ser justificativa para afastar a legalidade. Segundo ensinamentos de Jesus Leguina Vila, a eficácia que exige a Constituição deve ser alcançada dentro do ordenamento jurídico e, em nenhum caso, ludibriando este. Assim, o alcance da eficiência deve ser analisado dentro das normas previstas em nosso ordenamento, ou seja, respeitando o princípio da legalidade. Gabarito errado. Questão 3, CESP. Em razão do princípio da eficiência, é possível, mediante licitação, contratação de empresa que não tenha apresentado toda a documentação de habilitação exigida, desde que proposta seja a mais vantajosa para a administração? Comentário. O princípio da eficiência deve sempre se submeter ao princípio da legalidade. Assim, nunca poderá justificar a atuação da administração contrária ao direito, mesmo que o ato ilegal se mostre eficiente. Gabarito errado. Então, mesmo que o ato ilegal se mostre eficiente, o princípio da legalidade fica predominante. Vila, 1995 e de Pietro, 2014. Questão 14, CESP. O princípio da publicidade como valor republicano assimilado de forma crescente pela vida e pela cultura política, conforme o direito brasileiro, a imperativo constitucional de natureza absoluta, contra o qual não há exceção. Comentário. Nenhum princípio administrativo é absoluto. O princípio da publicidade, por exemplo, comporta algumas exceções. A. Os dados pessoais dizem respeito à intimidade, honra e imagem das pessoas. B. As informações classificadas por autoridades como sigilosas, informações prescindíveis para a segurança da sociedade e do Estado. Gabarito errado. Questão 15, CESP. O princípio da impessoalidade é corolário do princípio da isonomia? Comentário. Um dos sentidos do princípio da impessoalidade se relaciona com a ideia de isonomia, daí que surge a exigência do concurso público e da licitação, permitindo que os candidatos aos empregados e aos cargos permanentes e os possíveis fornecedores que desejam firmar contrato administrativo com a administração possam participar de um processo de escolha em igualdade de condições. Gabarito correto. Questão 16, CESP. O princípio da legalidade implica dispor o administrador público no exercício de seu munus de espaço decisório de estrita circunscrição permissiva da lei em vigor, conforme ocorre com os agentes particulares e árbitros comerciais. Comentário. Munus é uma expressão que significa encargo ou atribuição. A questão igualou o espaço decisório do administrador público aos dos agentes particulares, ou seja, o item afirmou que, no exercício de suas atribuições, o agente público possui as mesmas restrições decorrentes do princípio da legalidade que os agentes particulares. Vimos que isso é errado, uma vez que a lei possui aspecto positivo para a administração e negativo para o administrado.
Assim, o agente público só pode fazer o que a lei permite, seguindo a autonomia da lei, enquanto o agente privado pode fazer tudo o que não estiver proibido em lei, seguindo a autonomia da vontade. Logo, o item está errado. Questão 17. CESP. Por força do princípio da legalidade, a administração pública não está autorizada a reconhecer direitos contra si demandados quando estiverem ausentes seus pressupostos. Comentário. Segundo o princípio da legalidade, a administração só pode fazer o que estiver previsto em lei. Logo, se os pressupostos, isto é, as condições previstas em lei, não estiverem presentes, não pode a administração conceder o direito. Se assim o fizer, o ato será ilegal. Isso já seria suficiente para responder o item. Porém, para completar, voltaremos a transcrever o conteúdo do recurso especial 1231.752, Paraná, do STJ. Administrativo, processual civil, agravo regimental no recurso especial, ex-combatente, ação juizada após 5 anos do indeferimento do pedido administrativo, prescrição do próprio fundo de direito, ocorrência precedente do STJ, serviço militar prestado em zona de guerra, não preenchimento dos requisitos legais precedentes do STJ, princípio da legalidade, agravo não provido. É irrelevante se perquirir se a União impugnou ou não todas as afirmações de fato deduzidas pelo autor, na medida em que não está a administração, por força do princípio da legalidade, autorizada a reconhecer direitos contra si demandados quando ausentes seus pressupostos legais. STJ, agravo regimental, no recurso especial 1231.752, Paraná, primeira turma, relator ministro Arnaldo Esteves Lima, DJE 11/4/2011. Conclui-se, portanto, que o item está correto. Questão 18, CESP. A supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade pela administração dos interesses públicos integram o conteúdo do regime jurídico administrativo. Comentário. Para fechar o assunto, veja que, mesmo em uma prova de 2014, a banca aplica uma questão exigindo tão somente o conhecimento de que os princípios da supremacia e da disponibilidade do interesse público formam a base do regime jurídico administrativo. Gabarito correto. Questão 19, CESP. Haverá ofensa ao princípio da moralidade administrativa sempre que o comportamento da administração, embora em consonância com a lei, ofender a moral, os bons costumes, as regras de boa administração, os princípios de justiça e a ideia de comum de honestidade. O trecho é cópia do livro da Maria Silva Zanetti Pietro. Segundo a autora, sempre que em matéria administrativa se verificar que o comportamento da administração ou do administrado, que com ela se relaciona juridicamente, embora em consonância com a lei, ofende a moral, os bons costumes, as regras de boa administração, os princípios de justiça, de equidade e a ideia de honestidade, estará havendo ofensa ao princípio da moralidade administrativa. Gabarito correto. Questão 20. Fere a moralidade administrativa a conduta do agente que se vale da publicidade oficial para autopromover-se. A vedação à promoção pessoal é um dos aspectos do princípio da impessoalidade. Todavia, não podemos negar que este tipo de conduta também se mostra imoral e, sobretudo, ilegal, pois descumpre a previsão do artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal. Assim, o item está correto, pois o agente que se vale da publicidade oficial para autopromover-se estará ferindo a moralidade administrativa. Gabarito correto. Questão 21, CESP. O princípio da moralidade administrativa torna jurídica a exigência de atuação ética dos agentes públicos e possibilita a invalidação dos atos administrativos? Comentário. A moralidade administrativa não é mais um cargo vago e impreciso, uma vez que possui autonomia e previsão legal. Considera-se, portanto, que é possível extrair do ordenamento jurídico o conteúdo da moralidade, permitindo o controle judicial e eventual invalidação dos atos administrativos. Dessa forma, a moralidade administrativa torna jurídica a exigência de atuação ética dos agentes públicos. Gabarito correto. Questão 22, CESP. De acordo com a Constituição Federal, a medida provisória, o estado de defesa e o estado de sítio constituem exceção ao princípio da legalidade na administração? De Pietro, 2014. Comentário. Conforme ensina Celso Antônio Bandeira de Mello, a medida provisória, o estado de defesa e o estado de sítio são exceções ao princípio da legalidade. O primeiro possui um diploma normativo de exceção e precariedade, pois só é aplicável em caso de relevância e urgência. Os dois últimos, por restringirem direitos e situações excepcionais. Gabarito correto. Questão 23, CESP.
Caracteriza nepotismo a nomeação de familiar de servidor efetivo do IBAMA que, em razão de sua qualificação, seja convidado a ocupar uma das diretorias dessa autarquia? Comentário. A questão exige uma análise mais detalhada da súmula vinculante número 13. Vamos transcrevê-la novamente, destacando os itens mais importantes. Súmula vinculante número 13. A nomeação de cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral por afinidade até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento. Parte mais importante. Para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou ainda de função gratificada na administração pública direta, indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. A vedação é para a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral por afinidade até o terceiro grau, inclusive das seguintes pessoas: 1. Autoridade nomeante, ou 2. Servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento. A questão está falando que a pessoa nomeada é familiar do servidor efetivo, que não é uma das pessoas que mencionadas acima, por isso o item já estaria errado. Ademais, a questão não diz que tipo de familiar, ou seja, não especificou o grau de parentesco, o que tornaria a questão também errada. Gabarito errado. 24. CESP. Enquanto na administração privada só é permitido fazer o que a lei autoriza, na administração pública é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe. Comentário. Essa é simples. A legalidade tem aspectos positivos para a administração, que só pode fazer o que a lei autoriza. O aspecto negativo para os administrados, que podem fazer o que não estiver proibido em lei. A questão apenas fez a inversão. Enquanto na administração pública, que lá fala privada, só é permitido fazer o que a lei autoriza na administração pública, que lá ela coloca privada. É lícito fazer tudo que a lei não proíbe. Vai estar errado. Questão 25. CESP contraria o princípio da moralidade do servidor público que nomeie o seu sobrinho para um cargo em comissão subordinada? Comentário. A autoridade quer nomear o sobrinho linha colateral de terceiro grau para um cargo em comissão subordinada, estará contrariando os princípios constitucionais, conforme consta na súmula vinculante número 13. Os princípios diretamente relacionados ao caso são moralidade, pessoalidade, igualdade e eficiência. Gabarito correto. Questão 26. CESP. O princípio da moralidade pretende tutelar o descontentamento da sociedade em razão da deficiência na prestação de serviços públicos e de inúmeros prejuízos causados aos usuários. Comentário. Essa questão foi retirada de um trecho do livro de José dos Santos Carvalho Filho. O autor, ao tratar do princípio da eficiência, destacou que, com a inclusão, pretendeu o governo conferir direitos aos usuários dos diversos serviços prestados pela administração ou por seus delegados e estabelecer obrigações efetivas aos prestadores. Não é difícil perceber que a inserção desse princípio revela o descontentamento da sociedade diante de sua antiga impotência para lutar contra a deficiência, prestação de tantos serviços, que incontáveis prejuízos já causou aos usuários. Logo, o item está errado, pois a questão trata do princípio da eficiência. Questão 27. CESP. O princípio da impessoalidade decorre, em última análise, do princípio da isonomia e da supremacia do interesse público, não podendo, por exemplo, a administração pública conceder privilégios injustificados em concursos públicos e licitações, nem utilizar publicidade oficial para veicular promoção pessoal. Comentário. O princípio da impessoalidade se relaciona com o princípio da finalidade. Vimos que o princípio da supremacia do interesse público se fundamenta na razão de ser da administração, ou seja, o alcance do interesse. Dessa forma, podemos relacionar a finalidade com a supremacia do interesse público. Em um segundo momento, o princípio da impessoalidade representa a isonomia e a igualdade, vedando, portanto, privilégios injustificados em concursos públicos e licitações, nem utilizar a publicidade oficial para veicular a promoção pessoal. Com isso, o item está perfeito, gabarito correto. Questão 28. CESP. O princípio da eficiência foi acrescentado ao texto constitucional pela Emenda Constitucional 19 de 1998, conhecida como a Emenda da Reforma Administrativa. Comentário. O princípio constitucional da eficiência não constava no texto original do artigo 37. Ele foi incluído pela Emenda Constitucional 19 de 1998, também chamada de Emenda da Reforma Administrativa,
pois foi responsável por incluir diversos dispositivos que permitiram a realização da reforma gerencial da administração pública no Brasil. Gabarito correto. Nosso próximo vídeo são princípios implícitos ou reconhecidos.